Então, a visão do vale dos ossos secos. Vamos fazer uma leitura aqui importante para agora? Olha só, diz assim a palavra de Deus: a mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel estava falando aqui. E por seu espírito, aí você vê que a palavra espírito é com E maiúsculo, então está falando do Espírito de Deus. E por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro. E pude ver que era enorme o número de ossos no vale. E que os ossos estavam muito secos. Em outra versão vai dizer, estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Até aí mantenha a Bíblia aberta, porque a gente vai usar os outros versículos seguintes. Irmãos, o que fazer quando nós estamos em um cenário sequíssimo? Não é? O que fazer? Quando nós nos encontramos em um contexto dificílimo, a gente começa a pensar como iremos sair desse tal lugar, não é verdade? Se você se encontra no buraco, você pensa: como eu vou sair daqui? Dizem que o fundo do poço é um lugar, talvez é o último lugar que alguém pode chegar na vida dos vivos, né? Porque se você chega no fundo do poço, no fundo daquele buraco, daquele abismo, você não tem mais para onde ir. Agora, eu quero te falar que o que lemos aqui é algo surreal em nossa mente cristã. Que precisamos alinhar o que está aqui escrito nessa passagem do Antigo Testamento com algumas passagens do Novo Testamento. É porque você vai perceber no versículo 1 que o profeta narra o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito me levou a um vale de ossos secos. Ezequiel estava falando que a mão de Deus, em primeiro lugar, estava sobre ele. Você pensa, se a mão de Deus está sobre mim, então eu nunca vou passar pelo vale de ossos secos, vou passar longe. Deus vai me levar em vale. Para que eu vou em vale de ossos secos? Se a mão de Deus está sobre nós, por que nós temos que passar pelo vale de ossos secos, gente? Agora presta atenção em outra questão importante aqui. O profeta disse: por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, cheios de ossos. Ezequiel está falando aqui que quem levara ele até o vale de ossos foi o diabo, né? Foi quem, gente? Foi o inimigo. Foram os inimigos. Não, ele está falando que quem levou ele até o vale de ossos fora o próprio Espírito de Deus. Aí você lembra de alguma passagem do Novo Testamento? Jesus é batizado nas águas, o Espírito desce e a voz do céu brada: esse é meu filho amado em quem me comprazo. É a voz que confirma a identidade do filho. E depois desse momento a Bíblia vai dizer: e depois do batismo, o Espírito do Senhor o levou para o deserto. Por que Deus faz questão de nos levar ao deserto? De nos levar ao vale de ossos secos? Por que Deus faz questão? Alguns que têm uma mentalidade de sofrimento e de castigo vai dizer: porque Deus castiga a gente, né, pastor? É que Deus, às vezes, Deus fica muito bravo com a gente e Ele castiga mesmo. A mão de Deus está pesando sobre fulano, sobre ciclano. A mão de Deus pesou sobre Ezequiel.
A mão de Deus pesou sobre Jesus. Porque o Espírito muitas vezes nos leva ao deserto, a um vale de ossos qualquer. Eu não vou adiantar a resposta, porque eu quero que a Bíblia nos responda, porque a Bíblia responde ela mesma. No versículo 2 disse, você percebe que no 1 diz, por seu Espírito ele me levou ao vale de ossos. Deus leva o profeta ao vale de ossos. Só que Deus não leva ele somente ao vale de ossos. Deus faz com ele um movimento ainda maior, extenso. Versículo 2. Ele me levou de um lado para outro. Ezequiel está falando que Deus não se contentou em somente levá-lo ao vale de ossos. Deus pega ele e faz ele passear de um lado para outro sobre aquele vale. Então nós estamos aqui já conseguindo chegar biblicamente no porquê muitas vezes Deus nos leva ao deserto, Deus nos leva a um vale de ossos. E a leitura continua. Ele me levou de um lado para outro e pude ver. Então um dos motivos que nós podemos falar com a mentalidade bíblica aqui, extremamente bíblica, é que Deus levar o profeta até o vale, movimentou o profeta sobre o vale, para que o profeta pudesse ver. O que ele viu? Diz, e pude ver, que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. O Senhor leva o profeta para que ele pudesse ver. Presta atenção, tem momentos em nossa vida, não sei se você já se ligou sobre essa situação. Tem hora que a gente está tão preguiçoso espiritual. Não tem aquela hora do... E a maioria das vezes a preguiça espiritual acontece quando estamos na boa. É tipo Davi. Davi estava vencendo tanto, que no tempo da guerra, diz a Bíblia, ele falou, hoje eu vou ficar em casa. Está muito bom para ser verdade, eu vou ficar em casa hoje. Mas era tempo de guerra. Só que ele quis descansar. Às vezes queremos descansar no tempo que não é para descansar. E queremos lutar no tempo que não é para lutar. Quem está pegando aí? Beleza? O profeta vai até o vale, ele consegue ver. E ele vê que a quantidade de ossos era grandiosa. Às vezes estamos em casa, está tão bom, que a comidinha que estamos comendo, reclamando, é picanha, filé mignon, alcatra. E às vezes está ruim demais. Eu já falei isso com vocês. Lá em casa eu observo, eu já falei para vocês, aprendo quem quiser. Lá em casa eu observo, Giovanni, o termômetro. Comemos frango, comemos carne, segunda, terceira, segunda, primeira. Comemos carne suína, bovina, comemos peixes, mariscos, moluscos. Comemos isso, comemos aquilo. Aí, eu não sei o que eu quero comer agora. Aí na hora o Espírito diz, eu sei. A gente não quer comer mais. A gente tem que jejuar, né, amor? É a hora do jejum. Já fui em tanta pizzaria, não sei mais qual pizzaria aí. Eu sei em qual você deve ir. Naquela do jejum. Naquela do primeiro amor. Naquela da consagração. E é muito mais fácil decidirmos ir até esse cenário de consagração quando tudo está bem. Mas a gente quer deixar para ver o vale de ossos secos quando o negócio está difícil. Vou te dar outro exemplo. Quantas vezes, às vezes a gente passa 50 anos sem pisar o pé no hospital para visitar ninguém, para orar por ninguém. Aí começou, ai tá doendo, ai não sei o quê.
Aí de repente você vai para o hospital de madrugada, você fica lá a noite toda na fila e você diz, é o Satanás. Aí você espera ali, e você sem saber, você sentou lá naquele banco, até o particular hoje demora, você sentou lá e sem perceber você começou a falar de Jesus para alguém, sem perceber. Aí quando chega a sua hora, você faz lá aquele exame, o médico falou assim, não deu nada não. Aí o senhor disse, foi eu que quis te levar no vale, pra você dar uma olhada, tem muita gente, tem muitos ossos, tem muita gente sofrendo. Ah, meu Deus. Se a gente compreender que Deus está nos dando oportunidades de ver aquilo que muitas vezes não queremos ver. Tem hora que a gente está totalmente centrado em nós mesmos, sabe? Em nossos interesses, em nossas conquistas pessoais. A gente está tão dono de si mesmo que nós não temos tempo para ver a desgraça alheia. A gente não consegue mais perceber que tem gente sofrendo do nosso lado. Irmãos, olha só. Quando eu quero te ensinar isso, é a minha prática de vida. Quando você achar que está muito seco para você, antes de reclamar, eu quero te dar um conselho agora. Antes de reclamar, é finanças, é casamento, o que é? É família, é saúde. Antes de reclamar, eu te faço um desafio. Tente saber como estão todos os seus parentes. Tente saber e fazer um levantamento como estão os seus familiares. Tente saber como estão os seus amigos. Se você não encontrar ninguém desses grupos em pior situação que você, por favor, dá um pulinho no hospital. Se você não encontrar ninguém no hospital pior que você vai debaixo da ponte. Vai lá no YouTube e põe lá pessoas passando por grande dificuldade. Se nós nos disciplinarmos desta forma, é como Ezequiel, queridão. E pude ver, ele disse, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Agora, pastor, por que Ezequiel ele vê esse cenário e por que o senhor acha que ele está aprendendo com essa visão? Você conhece o contexto daí? Ezequiel está profetizando aonde? No palácio? Ou profetizando na periferia da Babilônia? Se você ler a Bíblia direitinho e procurar o contexto histórico, Ezequiel foi um profeta que estava profetizando em um cenário mais caótico da Babilônia, mais periférico da Babilônia. Ele tinha sido levado como escravo, como prisioneiro para a Babilônia por Nabucodonosor. Então, se em algum momento Ezequiel estivesse se queixando, pensando, tá vendo, eu sou profeta, vim parar aqui, sou sacerdote, estou nessa situação, Deus leva ele para ver um cenário pior do que ele estava vivendo. Os meninos, talvez, aqui, os adolescentes, aqui não acontece com vocês não, tá? Vocês estão em outro nível. Mas às vezes, né, tem adolescentes, tem jovens que está falando, eu não consigo ter um celular, meu pai não consegue me dar um celular daquele que eu gosto, baratinho, aquele iPhone 50, sabe? Aquele 50 que está lançando. Então, às vezes, os adolescentes estão se deprimindo, sabe? É a autocomiseração. Eu sou Zé Ninguém, nenhum celular eu consigo ter. Não é com vocês não, vocês. Eu tenho vergonha de mostrar, sabe, de mostrar o meu Moto G80. Você já está no 80. Eu tenho vergonha, sabe, olha a foto que meu celular. Esses dias meu filho falou, pai, o seu celular, a foto é muito boa. Eu falei, pai, eu estou preocupado com isso, a foto é boa, se não é boa.
estou falando. Eu uso o WhatsApp, eu posto, eu evangelizo, eu prego nele. Você tem que dar uma olhadinha no vale. Dá uma olhadinha no vale de ossos que estão sequíssimos. Você vai perceber que se Ezequiel pudesse pensar sobre por que ele estava naquele cenário difícil, o que ele viu, o que ele contemplou, era muito pior do que o cenário que o povo estava vivendo ali. Por quê? Porque os que estavam vivendo estavam melhores do que o cenário que ele viu. O cenário que Ezequiel viu não tinha vida. Eram ossos sequíssimos, sem esperança, sem perspectiva de um dia melhor. Tinha acabado, era o fim, era o final. Então, meus irmãos, eu quero te dizer que antes de você, fazer uma análise da sua vida, em pensar que você é isso, você é aquilo, tudo dá errado para você, não pense assim. Isso são pensamentos satânicos para destruir a identidade e a vida que Deus preparou para você. Deus preparou algo lindo para você. Ezequiel entende que ele estava em um patamar onde ele próprio poderia profetizar. A minha balança, estamos também naufragando na questão emocional, espiritual, social. Porque a questão da rede social, ela atinge o emocional, ela atinge o social, ela atinge o psicológico, atinge tudo. Porque quando você começa a olhar a rede social, parece que todo mundo está em Paris. Gente, você olha a rede social, parece que todo mundo tem um rosto sem nenhuma espinha. E você fala, só porque só o meu rosto é amassado desse jeito. Você fica maluco, você fica doente. Você olha, você vai, passando lá. E você olha cada pessoa mais bonita do que a outra. Você diz, olha, essa pessoa está com o olho verde. Estamos morrendo. Sabe o que? Eu aprendi é que a minha balança, ou a minha régua, o meu sarrafo de comparação com aquilo que eu tenho, não é usada com aqueles que têm mais do que eu. Se você continuar falando que você não tem nada porque alguém tem mais do que você, você vai ficar em uma deprê. Você vai ficar mal no negócio. Agora, se você comparar a sua vida com quem tem menos, você vai dizer, rapaz, eu sou muito abençoado. Eu sou profeta, eu sou filho, eu tenho tudo. Essa é a sensação que nós temos. Então eu quero fazer você despertar para essa vida social, ou essa aparente vida social enganada de rede social. Quem está aqui? Está se vindo alguma coisa? Amém? Glória a Deus. Pois bem, o que fazer diante do vale de ossos? A pergunta de Deus ele perguntou, filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? A pergunta que Deus faz a nós hoje é, filho do homem, filha do homem, esse filho do homem é você. Nós somos os filhos do homem nesse tempo. E a pergunta de Deus, quando você vê um cenário difícil em sua vida, quando você se depara com alguma coisa muito horrível, a pergunta é, estes ossos poderão tornar a viver? A pergunta de Deus é, como você está vendo o cenário da sua vida hoje? A pergunta de Deus é, conforme aquilo que você vê, você acha que pode viver? Você acha que pode melhorar ou pode piorar? Lembra da viúva de Sarepta? Ela está vivendo um cenário de caos. O que ela faz? Ela mergulha no cenário
ela vive o cenário e começa a contar o quê? Uma história de morte. A forma que você vê a sua vida é a forma que você conta. Porque se você está contando uma história da forma que você vê, você não está caminhando pelo que crê, mas sim pelo que está vendo. E Paulo vai dizer: nós, porém, não caminhamos por vista, caminhamos por fé. Então nós às vezes estamos nos paralisando porque estamos vendo um cenário de ossos. Qual o cenário de ossos que tem influenciado você? Qual o cenário de ossos que tem influenciado você? O que você está contando sobre a sua própria vida? O que você conta tem a ver com o que você vê? Ou tem a ver com o que você crê? Quais são as palavras que você tem lançado nos vales de ossos sequíssimos que você está vendo? São suas próprias palavras? Ou são as palavras que o próprio Deus te enviou para liberar e anunciar? Está aí uma grande diferença. Se estamos resolvendo os problemas com as nossas palavras, então estamos rejeitando automaticamente as palavras de Deus. Quem está aqui? O Senhor pergunta: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Responde isso aí. Responde isso para Deus. Esses ossos da sua vida espiritual, da sua vida familiar, da sua vida profissional, da sua vida financeira, da sua vida emocional, esses ossos que você vê, esse cenário que você vê, você acha que esses ossos podem voltar à vida? É isso. Porque se a gente acreditar que já acabou, a gente não precisa estar na casa de Deus. A gente não precisa mais nada. Acabou, né, gente? O que fazer de algo que já acabou? Entende? Novamente, o reverendo Charles Cape, saudoso, ele fala aqui do poder da palavra e tal. Ele fala que um dia ele foi comprar uma ferramenta e o atendente não encontrava a ferramenta que ele queria, né? Aí o atendente procurava, não encontrava. O reverendo então entra, pede licença e entra e encontra a ferramenta que o atendente não encontrava. Aí o reverendo disse assim: ô meu amigão, essa ferramenta aqui, ó, que eu estou querendo. Então o atendente fala bem assim: pastor, se fosse uma cobra, me picava, hein? Aí o pastor falou bem assim: não, meu filho, se fosse uma cobra, não te picaria. Aí ele falou assim: pastor, com a sorte que eu tenho, me picava assim. Pastor, já que você quer, então fazer o quê? Tem gente que está tão assim, tão pessimista. Você já ouviu a história do Zezinho na escola? A professora perguntou: ô Zezinho, o que é uma pessoa pessimista? Ele falou assim: eu sei, professora. É o que, Zezinho? Aquele que só olha para o pé. Pessimista. Só olha para baixo. Talvez nós estamos assim, sabe? Eu estou pregando sobre o poder da palavra, poder de restauração, poder de uma vida nova, poder de uma nova mente. Tem um tempão. Mas talvez você está tão olhando para o pé, está tão olhando para baixo. É o crente avestruz que vive com a cabeça no buraco, que você não consegue contemplar mais nada. Porque para você os ossos secos não tem mais sentido. Já perdeu sentido, já perdeu vida, já perdeu esperança. A gente libera palavras: olha, Deus abre porta para você. Será que vai, pastor? Então não vai não, chega. Deus está te falando que o cenário que você vê pode mudar. Não da forma que você está vendo, mas da forma que você crê. É isso que muda a nossa vida, Paulo. É isso que muda a nossa vida, Larissa. Se você caminhar pelo que você vê, você nunca vai caminhar pelo que você crê. E o interessante da fé não é falar o que eu vejo, é falar o que eu? Falar o que eu? Então diga alguma coisa que você crê na sua vida.
Diga alguma coisa boa, aquilo que você crê sobre a sua própria vida. É isso. Eu quero aqui terminar minha mensagem sobre a orientação de Deus para Ezequiel. Ele disse a Deus: eu respondi, ó soberano Senhor, só tu o sabes. Sabe o que ele faz? Ele joga a responsabilidade para Deus. Só tu sabes, lógico que é só Deus que sabe mesmo. Você acha que Deus não sabia, que só ele sabia das coisas? Ezequiel está ensinando a novidade a Deus. Não, só tu que sabes. O Senhor diz: que graça tem, Ezequiel? Eu estou te perguntando o que você pensa sobre. Não é o que eu penso, rapaz. Você entende aí o mistério? Então, versículo 4. Então ele me disse, já que Ezequiel não conseguiu ter a ação esperada no primeiro momento, então o Senhor disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Irmãos, o que Deus faz para alguém que não sabe o que fazer? Ele ensina. Agora, como Deus ensina, Alisson? Deus não diz assim: Ezequiel, fale qualquer coisa aí que vai dar certo. Foi isso que Deus diz? Profetiza e diga: assim diz o Senhor. Então, como sair do vale de ossos secos? Falando que vem na telha? Falando que eu acho? Não, falando que Deus fala. Quem está aqui, meu irmão? Porque às vezes nosso casamento aí, muita gente está rodando o tempo todo aí, uma roda gigante, em cima e embaixo, em cima e embaixo. Porque muitos crentes não firmam para valer, ficam aí, sabe, o crente gangorra para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por quê? Porque muitos de nós estamos na igreja querendo sair do vale com as nossas próprias palavras, nossos próprios conhecimentos, nossas próprias crenças. Não vai dar certo. Paulo disse a uma igreja que ele não tinha ido àquela igreja, aqueles irmãos, com palavras e persuasão humana, mas com palavras que eram o poder de Deus. O que pode resolver seu casamento hoje? Se você liberar as palavras que Deus quer que você libere. O que pode resolver a nossa vida financeira hoje? Se nós liberarmos as palavras que Ele quer que nós liberamos. O que você tem falado, rapaz? O que você tem falado, moça? As suas palavras denunciam o que você crê. As suas palavras entregam a sua mentalidade. A sua mentalidade fundamenta a sua crença. E isso vai levar você a ter seus pensamentos, já falei novamente, seus pensamentos vão gerar emoções, suas emoções vão gerar comportamentos, e seus comportamentos se tornarão hábitos, e os seus hábitos te levarão ao destino. Porque escolha é sinônimo de destino. Deus fala assim, ó, estou te dando aqui o ABCD. Profetize o que eu estou mandando você profetizar. Isso quer dizer, precisamos falar a palavra de Deus. Isso é a fé. A fé é usar a palavra de Deus. Isso é a fé. Agora, a fé, é isso, Theo. Repete que é gostoso demais. A fé. Versículo 7. O que Ezequiel faz com as dicas de Deus? O que você pode fazer com as dicas que eu estou te oferecendo agora? Versículo 7.
Ezequiel: e eu profetizei conforme a ordem recebida. O que é isso? Ezequiel foi no culto, aprendeu a mensagem e saiu praticando Se fosse alguns Ezequiéis de hoje, Deus ia falar, e depois, quando der o horário, é igual a escola, né? Bateu o sino, os meninos já saem doidos, esquece tudo. Imagina que hoje você ouviu tudo isso e aí, saindo ali da igreja, o Senhor fala assim: agora profetiza tudo que eu te ensinei. Sim, Senhor. Hoje o pastor pregou o livro de Heresias, capítulo 5. Tem gente que Deus mandou profetizar, que Deus falou, pergunta a ele depois o que Deus mandou profetizar. Cara, Ezequiel, ele diz: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ezequiel teve atenção à palavra de Deus. Ele fala: e eu profetizei conforme o Senhor me ordenou. Você precisa guardar o que o Senhor está falando com você. Amém. E passando a régua aqui. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto eu profetizava, enquanto eu praticava a palavra, enquanto eu falava da palavra de Deus, houve um barulho, um som de chocalho. E os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele, Deus me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó espírito, e sopre dentro desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram, a nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor: ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Meu Deus. Amém. Glória a Deus. Qual é o vale de ossos secos da sua vida? Onde Deus está te levando e você quer fechar os olhos e não ver a verdade? Profetize a palavra do Senhor. Gostaria que vocês colocassem de pé. Nós vamos para casa. Glória a Deus. Glória a Deus. Te convido, por favor, com os olhos da fé, eu te convido a olhar como o profeta Ezequiel. Você pode fechar os olhos nesse momento? Feche seus olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Feche os olhos. Gostaria que você olhasse com o olhar da fé para dentro de você.
que você possa saber e ver quais são os ossos, quais são os cenários sequíssimos que estão te assombrando. Quais são os vales de ossos da sua vida hoje? Como se chama o seu vale? O vale do desespero? O vale da incredulidade? O vale da dúvida? O vale das confusões? Como se chama o seu vale? O vale da ingratidão? O vale da guerra? O vale do medo? Como se chama o seu vale? O vale do final de tristeza? O Senhor está te chamando nessa noite e Ele te diz: filho do homem, esses ossos podem voltar a viver? O que você diz para o Senhor? Será que esse cenário difícil que você vive, esses ossos que você percebe, será que eles podem voltar a viver?